economista do Terraço Econômico, que está chegando também na nossa programação. Caio, seja bem-vindo à BBC News. Obrigada pelo seu tempo, pela sua presença. Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, Paula. E a todos que nos acompanham aqui na BBC News. Obrigada. Caio, eu queria entender um pouco mais da sua visão diante desses pontos que a gente estava aqui falando, desta visão especificamente do Brasil agora para o investidor estrangeiro como um todo, essa imagem do que está acontecendo internamente aqui no nosso país. Também temos alguns pontos importantes aí em aberto, o tal plano de voo econômico de Haddad, que não foi apresentado até agora, deixando também uma incerteza aí no ar desse rumo da nossa política econômica, mas entender a sua visão como um todo, dessa primeira semana tão conturbada do governo PT, com os reflexos na nossa economia. É impressionante como a impressão inicial era que a gente chegaria ao período eleitoral e ele seria apertado, isso aí já estava no preço que isso iria acontecer, mas que passando esse período eleitoral a gente teria um acalmar de tensões. Longe disso, o que a gente viu aí ontem e também nos últimos 2 meses, pelo menos, mostram que isso não aconteceu. No final das contas, o que mais importa para quem vai investir em algum outro país, no caso, para o investidor estrangeiro que observa o andar da carruagem, por assim dizer, aqui no Brasil, o mais importante é saber o quanto as instituições daquele país continuam válidas e são respeitadas e fazem algum sentido. Tanto é que, assim, até tem muitos eventos no Brasil que, no curtíssimo prazo, as pessoas tendem a colocar uma lupa, obviamente, a gente tem essa tendência a olhar para os eventos conforme eles acontecem, como se eles fossem o último momento possível de qualquer outra possibilidade, mas no final das contas, o que é importante é observar o que acontece para além desse tipo de evento que chacoalha, para além, como a gente costuma dizer aqui no interior, para além desses eventos que fazem a poeira subir. O que é que acontece quando a poeira abaixar? Vamos pegar, por exemplo, um evento que também chacoalhou bastante as estruturas, mais no campo político do que necessariamente de manifestações e tudo mais, o Joesley Day. Quando teve o Joesley Day, saiu ali aquela informação, olha, o Temer estava conversando com o Joesley e tudo mais, saiu um áudio, outro dia o mercado derreteu de fato, o dólar também deu uma disparada muito boa, mas no final das contas, quando se olhou isso ao longo do tempo, o que se observou é que isso foi mais um soluço dentro das andanças daquele ano no Ibovespa, soluço esse que nós somos razoavelmente acostumados a ter aqui no Brasil, do que necessariamente uma grande mudança institucional. Então, o que fica de importante, e até um fato curioso para vocês, eu acabei sabendo dessa informação por um alerta da Bloomberg. Eu estava até vendo uma série ontem, e aí do nada apareceu um alerta da Bloomberg, olha, protestos em Brasília. Eu falei, nossa, deve ser um negócio realmente muito grave, porque se já está sendo noticiado lá fora. E quando eu fui verificar, a grande preocupação, tanto da Bloomberg, outros veículos lá de fora, eles olham mais para esse lado. Vai se manter a institucionalidade ou esse tipo de evento consegue alterar o quadro geral das coisas? Até porque, uma coisa que a gente precisa observar, e muito bom você ter levantado esse ponto, Paula, é que o plano de voo, eu achei muito interessante essa expressão, ela abarca muita coisa. O plano de voo da economia, ele ainda não foi colocado na mesa. Tivemos aí uma transição, 2 meses, muitos levantamentos a respeito do que estava acontecendo e tudo mais, mas esse plano de voo ainda não está na mesa. A situação que a gente tem internamente no Brasil é que a gente tem se aproximado muito de limites, tanto em termos de carga tributária, quanto em termos de endividamento. Então, quer dizer, olhar o fiscal agora é aquela velha questão que nos últimos 30 anos, a gente ouviu, olha, uma hora a conta vai chegar, uma hora a conta vai chegar. A gente já está pagando essa conta de maneira muito salgada, pelo menos há uns 5, 6 anos. Tá? Temos chegado, por exemplo, a teto de gastos, que é uma medida bastante rígida, se a gente for bem parar para pensar, você dizer que você não pode crescer os gastos do orçamento geral e não por área, é sempre importante lembrar.
durante 10 anos para depois reavaliar o que acontece nos outros 10 anos, é uma coisa bastante rígida. Mas por que isso aconteceu? Porque os gastos cresceram em termos reais, cerca de 6% ao ano, nos 20 anos antes da gente ter chegado nisso, né? O teto de gastos foi em 2016. Então, o que é importante, até parece que são coisas desconectadas, né? Nossa, mas aconteceu esse evento por motivos políticos e tudo mais, mas o que é importante é, isso muda o jogo em termos institucionais, de quem está ali tocando, de quem foi eleito, de quem vai colocar os planos de agora em diante? Muito provavelmente não. Caso tivesse mudado, a gente já teria, a esse momento, alguma sinalização mais robusta disso. Mas agora, isso não exclui a necessidade de que esse plano de voo seja colocado na mesa. E uma coisa que é muito importante, dado todo esse turbilhão de eventos que levanta a poeira, o mais importante agora é trabalhar por uma pacificação, por uma estabilização das questões, para permitir que essa poeira abaixe e que o governo agora eleito, né, o Lula 3, consiga colocar suas medidas na mesa. Porque, sinceramente, se a ideia for partir para algum confronto, não podemos nos esquecer que o Lula está eleito, mas foi uma eleição muito mais apertada. O Congresso, no Congresso, esse governo terá oposição de fato, o que inclusive todas as vezes que eu cito isso, alguém diz, não, mas não é bem assim, mas será a maior oposição que o Lula já teve em todos os tempos, né? Basta a gente lembrar, por exemplo, que na época do Mensalão, quem mais representava a oposição disse, deixa sangrar e tudo mais, o que foi um cálculo político absolutamente equivocado. Enfim, não é hora definitivamente de acirramento de ânimos e de verificar medidas punitivas, por assim dizer. O que não exclui o fato de que quem cometeu crimes e isso for comprovado, se for julgado e tudo mais, pague por esses crimes. Eu acredito que são duas searas diferentes. Até tem muita gente que acaba levantando esse ponto. Mas se o crime foi cometido com essa intenção, realmente, vamos analisar de maneira bem fria. Depredação de patrimônio público é crime. Incitação a golpe de Estado também é crime. Então, as pessoas que cometeram esses crimes vão ser investigadas e, eventualmente, serão punidas. O que isso afeta para o investidor que olha o Brasil? Provavelmente ele vai ficar de olho nas repercussões que esse evento de ontem teve, a continuidade que isso vai ter, de maneira análoga ao que observou, por exemplo, aos eventos que a gente teve em obstruções de via por todo o Brasil, pouco depois do segundo turno, e vai verificar, qual é o impacto disso para a mudança das instituições, a mudança da andança do Brasil. Isso é algo conjuntural ou isso altera estruturalmente? Acredito eu que isso é uma grande sinalização de que o governo deveria, de fato, abaixar a guarda e, politicamente falando, conversar com todas as partes envolvidas para que possa, de fato, tramitar as propostas desse plano de voo, que a gente ainda não sabe qual é, e que, tomara que não demore muito para sair, porque o custo da gente passar um ano inteiro com juros reais na casa de 7%, 8%, que é a situação que a gente está agora, para a economia real é extraordinariamente danoso. Caio, quero agradecer, muito obrigada pela sua visão, obrigada por estar aqui com a gente, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, pessoal, muito obrigado.